Bem, meus amigos, depois que a gente gravou alguns vídeos sobre o hinduísmo, a gente deu um tempo e voltou agora a falar mais um pouco sobre esse assunto, porque eu fiz um projeto, um propósito de ler durante um certo tempo o resumo do Mahabharata de Jean-Claude Carrière, um francês que é escritor, teatrólogo. E então agora terminei de ler o resumo e posso falar um pouco mais, com um pouco mais de propriedade sobre esse grande clássico indiano. Lembrando que são duas grandes obras indianas, que é o Mahabharata e o Ramayana. Depois eu vou falar também sobre o Ramayana, se Deus quiser. O que é o Mahabharata? É uma grande narrativa, é uma grande história. Se você fosse empilhar assim as Bíblias, daria em torno de 15 Bíblias, o tamanho do Mahabharata. Na tradução para o inglês, deve ser uns 18 volumes de livros. E é uma grande história que contém outras histórias dentro dele, com uns 16 a 20 personagens. A leitura, apesar de esse resumo que eu li aqui é pequeno, mas a leitura não é muito fácil, porque são nomes indianos, locais indianos, onde os deuses e os homens se relacionam. O lago vira a personificação de uma divindade, uma árvore fala, o pássaro fala, e às vezes mistura um pouco o mítico, o místico, o histórico, e na cabeça da gente é um pouco confuso para você entender. Pera lá, esse personagem ele está ligado a quem? Porque basicamente é o relato de uma grande guerra entre primos, um grupo chamado Pandavas, e aqui tem toda uma razão. O próprio livro fala por que de chamar Pandavas, são os filhos de Pandu, é o lado bonito, mais valoroso da história. O outro grupo é o grupo dos Kauravas, que é o lado mais complicado, mais polêmico da história, e a guerra por causa do reino. Então conta uma grande guerra, que às vezes a gente até cansa de ler, porque é muito relato de guerra, que conta, na verdade, Maha é grande e Bharata seria um ancestral comum, depois um personagem lendário, um ancestral comum, ou mesmo um povo, ou todo o povo indiano. Na verdade, parece que é uma guerra do mundo inteiro, onde os deuses descem, o céu participa, os animais participam da guerra, os elefantes, macaco. E para quê? Ela fala de valores, fala do lado político, fala do lado social. Os deuses não são neutros. Krishna, por exemplo, é uma das divindades que mais aparecem aí, ao lado de Arjuna, o grande guerreiro dos Pandavas. Do outro lado ficam os melhores soldados de Krishna, o lado dos Kauravas. E nesse campo de batalha é que as coisas vão se decidindo, né? Esse poema, esse grande poema indiano, gastou quase 1000 anos para ser escrito. Parece que ele fala de um acontecimento de origem mesmo do povo indiano, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Mas a narrativa começa lá no século IV antes de Cristo e termina por século III e IV depois de Cristo. Então, é uma grande narrativa. Quem foi que escreveu? Na verdade, o texto fala que quem escreve é Ganesha. Ganesha é um deus elefante, tem cara de elefante, e tem uma razão de ser para isso também. O próprio livro vai contar a história de Ganesha. E quem dita para Ganesha escrever o texto é Vyasa. Vyasa é um autor, portanto. Claro que
O livro é cheio de interpolações de pessoas que nenhum autor escreve um livro por 1000 anos, né? Nem viveria tanto. Mas ele vai contando a história, e quando chega numa encruzilhada, falta um personagem, o próprio autor entra na história, como se ele fosse um personagem da história, para não deixar a história morrer. Quando os Pândavas, por exemplo, perdem no jogo de dados, eles têm que exilar na floresta e ficar escondido de todo mundo. Se eles estão escondidos de todo mundo, gera um problema. Como é que Vyasa vai contar a história deles se eles estão escondidos, né? Claro que é muito interessante, né, para a gente acompanhar. Um jeito diferente de escrever, um jeito diferente de falar. E nós conhecemos muito pouco da literatura indiana. E essa literatura aqui é uma literatura seminal, quer dizer, uma coisa fundante de uma cultura e de um povo. Para ter uma ideia, esse livro, ele só chegou na Europa em século XVIII, mais ou menos. Século XVIII. Em 1785, é que foi publicado na França a primeira edição do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o Canto do Senhor, é apenas um capítulo do Mahabharata que narra a crise de Arjuna antes de guerrear contra os seus familiares. Então ali para a guerra, e ele é aconselhado por Krishna, que é o seu cocheiro, que ele deve lutar porque está escrito na ordem do seu Dharma. Então aqui é uma leitura muito estimulante. Gasta um certo esforço da gente para estar lendo e compreendendo. Por quê? Porque não é uma literatura com a qual a gente está muito familiarizado. O autor, o Jean-Claude Corrier, ele gastou 16 anos pesquisando esse tema. Depois do livro surge também uma peça teatral, e depois da peça teatral surge um filme também, chamado O Mahabharata, certo? Nesse texto são mais ou menos uns 16 a 20 personagens principais. É interessante você observar que os deuses, eles também fazem papel sujo. Eles não são só fazem coisas bonitas, não. Às vezes eles fazem trapaças, eles enganam os homens, eles entram na história, assumem partido, e no final você termina o livro e fica pensando, mas do que falou isso, na verdade? O Mahabharata fala quase de tudo. Fala do ser humano, dos valores do ser humano, das trapaças do ser humano, das crises interiores que a gente tem. Então ele é um livro histórico, um livro místico, um livro mítico, é tudo junto, é muita coisa junto. Eu aconselho você a dar uma lidinha, pode ler o resumo mesmo, se você tem domínio também da língua inglesa, você pode ler ele em inglês, porque tem os volumes em inglês. Agora, chegou aqui mais perto de nós apenas o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, o Canto do Senhor, que é um grande livro também, que é apenas um capítulo que retrata um episódio dentro do Mahabharata, tá ok? Fica aí a sugestão para você. Um grande abraço, valeu demais.